Olá, sejam bem-vindos ao nosso seminário sobre uma proposta de ensino de Química por investigação, aplicado na disciplina de Práticas de Ensino de Química 1. O grupo é constituído pelo Alan Rafael, por mim, que sou a Carolina Oliveira, pela aluna Isabela Dzigante, Luana Shimabukuro e Rodrigo Baraldi. Bom, para contextualizar o nosso relato acerca de uma prática de ensino investigativa, é importante salientar a importância que essa prática tem para o ensino de ciências. Uma sequência de ensino investigativa, ou também chamada de SEI, ela favorece o processo de alfabetização científica dos estudantes, levando-os à construção de uma linguagem e conhecimentos científicos a partir da linguagem e conhecimentos cotidianos para a compreensão do mundo real e a inserção na cultura científica escolar, compreendendo as influências do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e suas relações. Na SEI, elaborada nesta pesquisa, o problema proposto buscou trabalhar de forma contextualizada em torno da natureza da ciência, suas relações com a tecnologia e implicações sociais acerca do tema agricultura convencional versus agroecologia, construindo o ensino cujos objetivos concentram-se tanto no aprendizado dos conceitos, termos e noções científicas, como no aprendizado de ações, atitudes e valores próprios da cultura científica. Além disso, uma abordagem CTS na educação fortalece uma proposta de ensino investigativa que é um meio de alfabetização científica, à medida que amplia as discussões acerca da natureza da ciência e das relações entre desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade. Bom, o presente trabalho aqui apresentado tem por objetivo buscar analisar potencialidades e desafios de uma SEI com abordagem CTS em torno da temática agricultura convencional versus agroecologia, para o ensino de Química Orgânica a partir de seus propósitos pedagógicos na perspectiva da professora e dos alunos participantes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia. A metodologia envolveu uma pesquisa qualitativa de caráter investigativo numa escola estadual de Embu das Artes, em São Paulo, para alunos da terceira série do ensino médio com idade entre 16 a 18 anos. Essa proposta gerou 21 aulas de 50 minutos. A metodologia foi dividida então em 2 ciclos de atividades que foram distribuídos nessas 21 aulas. O ciclo 1 tinha o seguinte tema: o cultivo de alimentos é de extrema importância para suprir as necessidades do homem e dos animais. Esse cultivo pode ser realizado de diferentes formas. E o ciclo 2, o crescimento dos vegetais depende da presença de nutrientes no solo, logo podemos aumentar sua fertilidade adicionando adubo. Essas 21 aulas possuem estratégias e objetivos diferentes, e aqui nós temos 2 quadros que podemos resumir que da aula 1 a 8 explora-se o conhecimento prévio dos alunos e em seguida aprofunda mais o conhecimento para embasar os pontos discutidos em relação ao CTS. E da aula 9 a 21 ocorre uma maior participação dos alunos, reconstrução do conhecimento pelos estudantes e um contato com a comunidade e o tema agrícola. Bom, pessoal, agora vamos entender um pouquinho a respeito dos resultados dessa sequência didática. Neste primeiro momento, nós vamos falar a respeito dos resultados da análise didática dessa sequência. Esses resultados são os resultados referentes aos alunos que participaram de toda a proposta didática deste trabalho. O primeiro ponto que os autores afirmam para a gente é com relação ao interesse dos alunos em discutir a problemática da proposta. Os autores afirmam que houve um interesse e que a participação na elaboração das hipóteses teve que ocorrer de forma gradual, pois foi necessário a constituição de uma relação de confiança entre o professor e os alunos da sala. Bom, os alunos não apresentavam familiaridade com a estratégia de ensino investigativo. Isso proporcionou, em alguns momentos, uma falta de participação dos alunos em momentos onde nós precisávamos discutir as problemáticas, pois os alunos acreditavam que, respondendo de forma errada, eles seriam prejudicados com relação à nota. Bom, em alguns momentos da sequência, os alunos foram disponibilizados para ler alguns textos. Os autores afirmam
que houve pouco interesse por parte dos alunos na leitura desses textos, mesmo esses textos sendo de fácil compreensão. Em alguns momentos, os autores afirmam que a professora que realizava a aplicação dessa sequência teve problemas disciplinares com os alunos, e isso também acarretou em alguns problemas ao longo da sequência. E outro ponto apresentado com relação aos alunos foi a precariedade da infraestrutura da escola, onde, por conta desse problema, parte da sequência apresentou um mau funcionamento. Nessa segunda parte dos resultados, nós vamos falar a análise da sequência didática investigativa em si. Portanto, esses resultados, eles estão baseando na estrutura da própria sequência e os pontos onde os autores afirmam que são positivos e negativos. Bom, como pontos positivos apresentados pelos autores com relação à sequência, eles apontam a compreensão do conteúdo. Eles acreditam que a forma com a qual a sequência didática foi implementada, houve uma boa compreensão com relação aos alunos. Outro ponto que os autores consideram como positivo é a utilidade dos conhecimentos. Bom, neste ponto, os autores afirmam que todas as habilidades desenvolvidas pelos alunos apresentam grande utilidade e vão favorecê-los ao longo das suas vidas. Outro ponto positivo é a contextualização do conteúdo. Fugir apenas da questão teórica e partir para uma análise um pouco mais contemporânea e que se aproxima do dia a dia dos alunos. Outro ponto positivo apresentado pelos autores é as atividades diversificadas que ocorreram ao longo da sequência. Sabemos que diversas experiências trazidas para o mundo do aluno facilitam a sua compreensão e interesse para aquela aula. O último ponto positivo apresentado pelos autores com relação à sequência é a colaboração e a participação dos alunos, pois a forma com a qual a sequência foi elaborada amplifica essa colaboração e participação dos alunos com relação a uma aula tradicional. E por último, analisando os pontos negativos apresentados pelos autores, eles citam a depredação da horta, onde parte dessa sequência ocorreu em uma horta coletiva. Entretanto, os autores não tinham mensurado que algumas das plantas poderiam ser depredadas por parte dos alunos. E o outro ponto que os autores mencionam é a forma com a qual a tomada de consciência sobre o impacto do agronegócio ocorreu ao longo das discussões. Eles acreditam que essas teorias não foram discorridas de forma correta e acabaram criando alguns questionamentos nos alunos que não funcionaram da forma como os autores que deveriam ocorrer. Agora, para concluir, a gente pode falar que a proposta de uma sequência de ensino investigativa proporciona umas situações de aprendizagem diferentes da realidade do aluno, contrapondo aí o ensino tradicional que a gente tem, que não seria um ensino investigativo. A proposta, né, da sequência de ensino investigativa, ela, além de realizar na perspectiva CTS, nesse artigo, usando aí o tema de agricultura, possibilitou que os alunos eles tivessem mais interesse e desenvolvessem, né, o pensamento crítico analisando a situação problema. E aí eles utilizaram os conhecimentos químicos e os conhecimentos das suas próprias conclusões prévias ou de suas experiências anteriores. Então a gente pode pensar nessa proposta de ensino que os alunos eles se sentiram satisfatórios, tanto com o seu desempenho pessoal, tanto com o desempenho da atividade em si. Agora vamos classificar a atividade investigativa. Aqui temos um quadro do nível de aproximação de uma atividade investigativa. E foi assim que classificamos a atividade investigativa do artigo escolhido. De acordo com o referencial teórico, a classificação do artigo está entre o nível 3 e 4. Como sabemos, uma atividade de caráter investigativo deve apresentar questões com ênfase nos dois últimos níveis, assim como foi caracterizado o presente trabalho.
O artigo teve suas atividades experimentais, questões conceituais e característica do experimento classificadas como nível 3, e seus objetivos, problematização, elaboração de hipóteses e sistematização dos conceitos, classificada como nível 4. No objetivo, a temática agricultura convencional versus a agroecologia trata-se de um assunto específico a ser estudado, por isso caracterizado como N4. Na problematização, o professor buscou, por meio de exibição de documentário e visita à comunidade agrícola local, iniciar uma discussão com os alunos sobre o problema relatado. Por isso, foi classificado como N4. Na elaboração de hipóteses, os alunos elaboraram as hipóteses a partir da questão problema C1 e fizeram uma reavaliação dessa mesma questão após a exibição do documentário. Dessa forma, foi classificado como N4 também. Na atividade experimental, os alunos construíram sua própria horta dentro da escola através de uma instrução prévia do professor. Por isso foi definida como N3. As questões conceituais. Através da discussão em sala de aula, a apresentação das questões problemas C1 e C2 foi proposta aos alunos a produção de um texto para que fosse reavaliado a questão C1 e para que os mesmos tomassem uma conclusão daquela situação sem aplicações em outros contextos. Dessa forma, foi classificada como N3. A sistematização dos conceitos. A análise de hipóteses e o desenvolvimento entre os conhecimentos iniciais e finais acerca do problema proposto que os estudantes desenvolveram durante o processo de aprendizagem, classificada como N4. E por último, característica do experimento. Os autores apresentam um experimento cujo objetivo é de se concentrar no aprendizado de novos conceitos e termos através da coleta e análise de dados, classificado como N3. A seguir, temos o quadro de nível de abertura de atividade experimental. O nosso grupo escolheu o quadro 8, que é o de Pella, onde eles consideram as seguintes etapas: a proposição de um problema, a elaboração de hipóteses, elaboração de um procedimento experimental, coleta, análise de dados e elaboração das conclusões. Seguindo esse modelo, o artigo foi classificado entre os 3 níveis, sendo a maioria classificada como nível 3. No primeiro tópico, a elaboração de um problema. As questões problemas foram sugeridas pelas professoras como C1 e C2. Ela está classificada como nível 2. Na elaboração de hipótese, foi escolhido o nível 3. As hipóteses foram elaboradas pelos alunos através da discussão feita após a apresentação da problemática C1 e do questionário diagnóstico. Na proposição de procedimento, foi escolhido o nível 1. As atividades foram organizadas pela professora e pesquisadora do estudo e apresentadas aos alunos como exibição do documentário, leitura de textos, construção da horta e visita à comunidade agrícola local. Na coleta de dados foi escolhido o nível N3. As coletas de dados foram feitas pelos próprios alunos através da inserção da problematização da questão C2 na construção da horta, onde tiveram que trabalhar em conjunto e analisar os dados experimentais. Na análise de dados foi escolhido o nível 3. A análise de dados foi feita mediante a construção da horta. E por último, a elaboração de conclusão. A conclusão do trabalho foi feita utilizando o texto dissertativo, reavaliando a questão problema C1 e também no júri, Agricultura versus Agroecologia, onde os alunos puderam desenvolver argumentos sobre o que foi visto durante o processo de aprendizagem sobre a alimentação e a produção de alimentos agrícolas. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e até mais!